Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica vai comentar aqui a decisão do Alexandre de Moraes de proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Mônica, me parece que depois de tantos presentes que a família Bolsonaro deu a Lula, o Alexandre deu um mimo que vai ser bastante usado a Flávio Bolsonaro. Bom dia para você. Pois é, ô Megali, bom dia a todos. É uma decisão polêmica, né, do ministro Alexandre de Moraes. Agora, tem pessoas do lado do Flávio que estão vendo o copo vazio, mas tem gente que vê o copo meio vazio e meio cheio, né? A decisão do ministro de impedir o Flávio de ver o pai durante 90 dias, justamente no período eleitoral, acabou sendo festejada por alguns aliados. O que eles me falaram? Megali, olha a interpretação, né? Publicamente tem aí Rogério Marinho, é uma ditadura, não falou esses termos, mas falou essa medida é injusta, vamos recorrer. Mas alguns interlocutores me disseram que o Flávio, isolado do pai, vai ter maior autonomia para tomar decisões sobre alianças nacionais e palanques nos estados, né? Seria até mesmo, uma pessoa me falou, foi um livramento, porque assim, agora, como ele não pode ir na casa do pai, não pode visitar o pai, nem mesmo sendo advogado dele, para conversar, não tem como fazer consultas. Então ele não vai ter mais como consultar o pai, portanto vai ter ali já agora o pretexto para realmente não fazer consulta alguma e tocar o barco, sem ter que a cada passo fazer uma consulta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A única pessoa que vai ter agora um contato diário, contínuo com o ex-presidente é a Michele Bolsonaro. Por quê? O Carlos Bolsonaro vai estar em campanha em Santa Catarina, né? O Jair Renan está lá em Santa Catarina também, não é longe de ser um interlocutor político do pai. O Eduardo não pode falar com ele, está lá nos Estados Unidos. Então a Michelle é que vai estar ao lado. Ela seria a porta-voz. Só que justamente a carta do Jair Bolsonaro para o Flávio desautorizou ela, né? Falou, meu porta-voz é o Flávio Bolsonaro, para tudo. Então não é a Michelle, né? Ele não vai poder divulgar uma nova carta falando, agora é a Michelle, né? Não. Então vai ser o Flávio, a palavra final foi essa, o Flávio é o meu porta-voz, tudo que ele fizer ele está fazendo por mim, está me representando, só que agora o Flávio não vai poder ir lá fazer mais visita. E como eu apurei, tem gente vendo isso como muito positivo. A outra coisa positiva é essa que você tocou aí. Quer dizer, o Flávio agora, isso eu ouvi de dois interlocutores muito próximos do presidenciável Flávio Bolsonaro, que é a possibilidade de fazer o papel de vítima, né? Quer dizer, retomar aquele discurso de que a família sofre uma perseguição do sistema, de que a família é perseguida, um filho que não pode ver um pai, mais um filho que não pode ver o pai. Então isso também dá um discurso para ele. Então é isso, uma decisão que é bem polêmica, né, o Megali? A gente tem muitas pessoas, eu estou vendo que estão escrevendo que não dá para comparar o Jair Bolsonaro com o Lula, todo o comportamento do Lula quando foi preso em relação ao judiciário foi de submissão às decisões, né? O Bolsonaro teve plano de fuga para a Argentina descoberto, foi lá na Embaixada da Hungria e dormiu uma noite lá, sinalizando que poderia pedir asilo, ir embora do país, tentou romper a tornozeleira, atacaram o Supremo Tribunal Federal durante o governo inteiro dele. Então, quer dizer, são atitudes muito diferentes, sim. Mas por pior que seja um criminoso, quer dizer, você caçar totalmente o direito dele à palavra, não vai nunca passar em branco e não vai nunca ser totalmente aceito, né, Megali? Eu não sei a sua opinião, mas eu que entrevistei o Lula preso, né, depois de uma batalha judicial dentro do próprio Supremo, em que o ministro Luiz Fux, por exemplo, censurou a possibilidade da entrevista, e o Lewandowski liberou, e teve muita polêmica, muita discussão, até que ao fim e ao cabo o Dias Toffoli suspendeu esse veto e eu pude fazer essa entrevista junto com o jornal É o País. Quer dizer, isso, eu olho isso, eu vejo isso de uma forma estranha, porque qual a dificuldade do Bolsonaro poder falar? Se ele não está atacando o Supremo, se ele não está atacando as instituições, ele não pode mandar uma carta, né? Divulgar uma carta falando meu filho é meu porta-voz. Então é isso. Vai ser polêmica mesmo essa medida e vai ter muita discussão ainda, Você se Megali. questionou aí sobre a minha opinião é essa também, Mônica. A medida juridicamente faz sentido porque era uma das condições. A gente pode aqui discutir se são condições draconianas ou não, se são, mas o fato é que essas foram as condições impostas, né? Você não pode produzir material para as redes sociais e o Flávio utilizou aquele material
nas redes sociais. Ele, como advogado ali, ele é uma extensão do preso. Portanto, quem utilizou aquilo nas redes sociais, no final das contas, foi Jair Bolsonaro. Até aí, não me parece haver questionamento a respeito da decisão. As equivalências com o Lula não são, de fato, são falsas equivalências, mas elas soam parecidas, né, para quem acompanha de longe os dois casos. E o discurso da vítima, especialmente a vítima que está proibida de fazer algo que é tão caro a qualquer brasileiro como visitar o pai, né, por mais que tudo isso tenha sido provocado pela própria família, é um discurso poderoso, que pegou durante muito tempo, né? O discurso do perseguido pela justiça na família Bolsonaro. Vamos ver qual será o resultado, mas, bom, sem dúvida alguma, é algo que pode ser usado, né? Que será usado na campanha, já está sendo. E de fato, é um discurso muito forte. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã, neste mesmo horário. Boa terça, Mônica, até. Até amanhã.